Você acredita no ser humano? Acredito. Demais. Demais. Acredito demais no ser humano. E acredito demais nos extraterrestres. Acredito. Eu já vi 3 discos voadores. Isso sem blague, quer dizer? Sem blague, já vi 3 discos voadores. Como é que foi isso, Chico? Não vou dizer que você está maluco, não? Não, eu conversei com o comandante Tavares, aposentado, e ele me disse, Chico, em cada 10 viagens eu vejo 7. É que é proibido falar. Acredito demais. Você viu como é que foi essa? Uma vez eu vi no meu sítio, eram 2 pratos de alumínio e tal, mostrei até para o Zelito, para o meu irmão, lá. Outra vez eu estava em Natal, no Hotel Reis Magos, e fui lá fora para ver se amanhã fazia sol e tal. Quando eu olhei para ver se tinha estrela, aí vi lá no fim, como se fosse no Leme, aquela coisa assim, balançando, laranja, aí aquela coisa fez, e ficou vermelha e balançando no posto 6. Aí chamei o Manuel da Conceição, daqui a pouco o hotel inteiro estava vendo, todo mundo na janela. Ele subiu, ficou azul, ficou verde, até que foi embora. Um dia eu ia buscar uma pessoa no aeroporto, em Salvador, o avião chegava às 6 da manhã. Eram 5h15, eu estava indo para o aeroporto, estávamos indo eu, um amigo meu, num táxi, e ele disse, o avião já está chegando. Aí eu olhei e falei, se for redondo, tá. Aí ele olhou e disse, rapaz, é um disco voador, assim, a 300 metros. O chofer não dirigiu mais. Esse amigo meu levou o carro até o aeroporto. E aquele disco enorme, tudo iluminado. E ele foi embora. E quando ele saiu, assim como se fosse do cano de descarga, caiu uma coisa feito cristal, feito prata. Como se fosse a descarga. Em vez de fumaça, saiu isso. Então, depois de ter visto isso, eu não há como não acreditar. Mas o ser humano, apesar de ser de uma fragilidade de dar pena, porque nós somos fragilíssimos, haja vista que um cisco no seu olho tira você da vida o dia inteiro. Você passa o dia sem saber o que fazer com aquele cisco no olho. Uma topada, né? O ser humano é muito frágil. Apesar disso, o ser humano é capaz de inventar uma máquina como o computador, é capaz de inventar uma máquina como a cápsula espacial. E é capaz de amar, né? É capaz de amar, é verdade, é capaz de amar. E é capaz de sofrer, é capaz de entender, ele é capaz de raciocinar, de criar. Eu acho que o progresso que o mundo teve depois da guerra para cá foi 1000 vezes maior do que o progresso que o mundo teve para trás. Sabe, o negócio de informática, então, é um absurdo, que a cada 6 meses tem um negócio novo, e aquilo que você tem, que há 6 meses foi vendido a você como uma grande novidade, nem fabricam mais. Chico, você estava contando assim o teu lado místico, né? Você tem medo da morte? Não, eu tenho raiva da morte, né? Porque a morte, eu não posso ter medo, não adianta ter medo da morte, porque a morte é a única certeza que a vida nos dá, né? Não tem outra. A gente nasce sabendo de uma única coisa, que um dia vai morrer. Mas eu tenho medo da morte de um filho. Eu tenho muito medo, eu tenho pavor. Eu só peço uma coisa, que é que eu morra antes deles, seguindo a lei natural da vida. Eu não sei o que aconteceria perdendo um filho, não sei. Roberto, realmente eu não sei o que seria de mim. Eu acho que a morte é inevitável. Tenho medo de morrer dando trabalho às pessoas, bota o Chico no sol, tira o Chico do sol, aquele negócio. Eu acho que pela pessoa legal que eu sempre fui, eu merecia morrer dormindo. Eu tenho uma inveja na vida, que é a morte do Chaplin, que morreu dormindo na noite de Natal. Mas ele mereceu. Então, eu tenho medo da morte, do tipo de morte que me será dado, sabe? Uma morte... E deixar a vida, né? O pior é isso. Eu vou te contar uma história que é muito interessante sobre a morte, que é o padre Quinderé, em Maranguape, que estava com 97 anos, já para morrer desenganado, e o bispo foi visitá-lo. Isso serve até para fechar o programa.
o bispo foi visitá-lo e disse: Padre Kinderé, estou com muita inveja do senhor, porque o senhor está tão perto de atravessar os umbrais do paraíso, conversar com Jesus e ver a face de Deus. Ele disse: mas Maranguape é tão bonzinho. Né? Até os Estados Unidos. Até os Estados Unidos. See you later.